Olá, bem-vindo à conversa, junte-se a nós. O nosso convidado de hoje é dos raros casos de jogadores que ganharam a Champions League por clubes diferentes. Pelo Futebol Clube do Porto, naturalmente, também pelo Chelsea. Estou a falar de José Bozingua, um jogador universal que passou 5 anos de dragão ao peito e conquistou 10 títulos no Futebol Clube do Porto. Entre títulos nacionais e internacionais, ganhou a Champions, ganhou a Taça Intercontinental ao serviço dos Dragões. Olá, José Bozingua, obrigado por aceitares este desafio. Desde logo porque não és homem de muitas entrevistas, pelo menos ao longo da tua vida desportiva, e foram muitos anos, só entre Porto e Chelsea foram 10 anos, basicamente. Poucas entrevistas deste, porquê? Olá, obrigado pelo convite. Sim, sempre optei por um estilo low profile, nunca gostei muito de falar, não me sinto muito à vontade a falar, só mesmo por causa disso. Mas então, põe-te bem, fica à vontade. Isto também não é uma entrevista, é uma conversa, e por claro. isso vamos revisitar um bocadinho a tua história de vida e muito a tua história de vida no Futebol Clube do Porto, naturalmente. É isso que nos traz aqui no Essencial. Tu nasceste no Congo, portanto não nasceste em Portugal, mas vieste muito jovem para Portugal. As tuas primeiras recordações de pontapé na bola são ainda em África ou já depois quando vieste para Portugal? Eu nasci no antigo Zaire. No antigo Zaire ainda, exatamente. Que agora é o Congo, não é? Comecei a jogar mais aqui em Portugal. Quando cheguei a Portugal, fui viver para Ceia, perto da Serra da Estrela, então comecei a fazer amizade. Quando cheguei, não falava português, fui aprendendo e fui fazendo amizade. Foi aí, a partir daí, que comecei a jogar com os amigos na rua, na escola. Assim. E quando vieste, foi desde logo um choque térmico, provavelmente, porque vieste para a zona da Serra, não sei se chegaste no verão ou no inverno, mas a diferença então ainda era maior. Mais ou menos, cheguei em novembro, mais ou menos. Nasci no Congo, numa cidade, que é Mbandaka, onde passa a linha do Equador, então é muito quente, né? É umidade, tem muita umidade, isso. Quando chego, é um frio, um choque térmico incrível, mas fui me habituando também. Então esse foi o teu primeiro desafio, foi adaptar-te ao interior, foste Sim. para uma zona bem pequena, ao interior de um país, neste caso, e depois também à língua, à cultura e ao frio, neste caso. Sim, foi tudo, mas tive a sorte que tinha aqui o meu irmão, na altura, porque o meu pai continuou, porque tinha o trabalho dele no Congo, e com a minha mãe. E pronto, tinha aqui o meu irmão falava bem português, tinha o meu primo, então vivíamos os três. E o teu irmão jogava futebol? O meu irmão jogava futebol no Oliveira do Hospital. E foi isso que te levou mais também a ganhar o gosto pelo futebol? Ou... Não era muito adepto do futebol. Gostava de ver o meu irmão jogar, mas, por exemplo, na escola, na interturma, jogava mais basquete do que futebol. Portanto, não deixa de ser curioso tu não teres esse apelo, até porque em África se joga muito futebol desde cedo também. Sim. Né? Mas na escola dava mais gosto de jogar basquete do que futebol. Eu jogava futebol com os amigos de vez em quando, mas interturmas eu jogava mais basquete. Terias sido tão bom jogador de basquete como de futebol? Na África não tinha altura. Mas olha que vamos falar disso mais à frente. O Mourinho, quando te contratou para o Porto, ou quando te escolheu, disse que gostava de jogadores altos e rápidos, porque para o futebol não és propriamente um jogador baixo e, sim. inclusive, ocupaste zonas bem no centro da defesa quando necessário. Mas já lá vamos à tua carreira de jogador. Separar-te dos teus pais, tendo o teu irmão aqui, acabou por ser um problema minimizado pela presença da tua família cá. Não foi fácil, porque eu nunca tinha me separado dos meus pais, né? Eu sempre vivi com os meus pais. Eu até aos 7 anos dormia na mesma cama que os meus pais. Então, para mim, era um bocadinho complicado. Foi complicado, mas fui me habituando e ajudou-me a crescer também. Né? Quanto tempo demoraste a aprender a falar português e a conseguir comunicar? Tu tinhas 9 anos, nesta estamos a falar 9, 10 anos, digamos assim, o teu primeiro ano em Portugal. Sim, 9, 10 anos. 6 meses já conseguia perceber bem, conseguia, com algumas calinadas pelo meio, conseguia falar. Um ano e meio já falava bem. Eu também tenho facilidade em falar línguas por causa disso, se calhar. Provavelmente, mas a verdade é que o futebol nunca fez parte, nessa altura, basicamente da tua vida. Só aos 14 anos é que te convidam para jogar no Fornos de Algodres. E convidam-te a jogar assim porquê? Que num certo domingo os meus amigos convidaram-me para irmos jogar num pavilhão lá de Ceia
E era aqueles pavilhões alugados por 1 hora, e nós jogamos antes, e tinha lá uns senhores que juntavam-se, amigos que juntavam e jogavam também. E um desses senhores, que hoje é muito meu amigo, era treinador de uma equipa que era o Fónix de Algodres, e precisava de jogadores porque a equipa tinha subido das distritais para os nacionais de iniciados. Ele precisava de jogadores e gostou de mim e veio falar comigo, e a partir daí tudo começou. E não foi fácil porque ficava a 50 km. Tiveste que pedir autorização aos teus meus pais, sim. Que te incentivaram. Ou pelo menos não se opuseram? Não se opuseram. Também treinava 1 vez ou 2 vezes por semana, então como eu estudava não mexia muito nos meus estudos, não houve problema sobre isso. E por esses dias tinhas transporte para os treinos, depois no regresso havia dias em que chegavas a casa tarde. Foi a primeira Todos vez que sempre que ia treinar eras o último a chegar, eras o último a ser deixado pelo transporte. Sim. Foi aí que começaste a sentir que se calhar, se quisesses ser futebolista, tinhas que fazer alguns sacrifícios também? Não. Nunca olhaste isso como um sacrifício? Eu via aquilo como uma brincadeira, porque era giro, vinha uma carrinha do Fónix, pegávamos, né? Então parávamos aldeia, vila, para pegar nos miúdos da minha idade. Então era giro a conversar, a brincar, e para mim era mais uma brincadeira, nunca levei muito a sério. Mas no decorrer deste ano, passado 10 meses, acabaste por ter que pensar nisto a sério? Sim, porque depois comecei a jogar, não é? Em que posição jogavas inicialmente? É que tu és um jogador universal. Creio que só no lado esquerdo é que não tiveste assim tantas experiências quanto isso. De resto, todas as posições jogaste também, mas... Jogos importantes à defesa esquerda, por acaso. Então, eu tenho uma meia-final pelo Chelsea em Barcelona, que tenho que marcar o Messi, no primeiro ano do Guardiola. E tenho alguns jogos à defesa esquerda. Então pronto, és absolutamente, sim, como se costuma dizer em algumas modalidades, és um universal. Jogaste nas posições, nas posições todas. Nessa altura eras avançado, então, conta-me. Era avançado porque era rápido e pronto. E como era rápido, tecnicamente era mais evoluído que os outros miúdos, então... E de onde é que vinha a técnica? Se tu nem sequer praticavas muito na rua, desde pequeno, era uma coisa natural? Não, jogava no bairro, no bairro eu jogava com os meus amigos. Agora, na escola, eu prefiro jogar basquete do que futebol. E como é que surgiu o convite do Boa Vista, passado 10 meses? Sim, porque eu começo a jogar e as coisas começam a correr bem e sou convocado para a seleção distrital da Guarda. E daí... vou fazer o torneio Lopes da Silva, em Lisboa. As coisas correm bem. Tenho propostas de 2 clubes de Lisboa e do Boa Vista. E eu preferi vir para o Porto por causa do meu irmão. O meu irmão já estava jogando no Vila Novense, aqui em Gaia, então estaria mais perto do meu irmão e ia me ajudar mais. Então preferi vir para o Boa Vista. E como é que foram esses anos de Boa Vista? A formação, basicamente, foi a partir dos 14 até aos 18, foi Boa Vista? Sim, foi. Chego, eu sou contratado para ser opção. Porque na altura as camadas jovens tinham duas equipas, uma para nacional e outra para distrital. E eu fui contratado para jogar na segunda equipa, né? Só que chego na pré-época, faço uma muito boa pré-época e começo a jogar logo para a primeira equipa, nesse caso. E, portanto, foi assim, foste evoluindo nos júniores de Boa Vista até chegar à idade adulta e o teu primeiro ano, digamos assim, profissional, presumo profissional, ou pelo menos de futebol adulto, digamos assim, foi um ano de empréstimo ao Friamundo, certo? Sim, depois fui saltando sempre etapas. No meu segundo ano dos juvenis, vou fazer a fase final dos júniores. Eu fui campeão dos júniores como juvenil ainda. Faço uma época, depois no ano seguinte faço uma época dos júniores. Na segunda época dos júniores, em janeiro, o Friamundo pede o meu empréstimo e para mim foi a melhor coisa que me aconteceu.
E na altura, tu não eras o José Bozingua, José Silva. eras José Silva. Quando é que te apareceu o José Bozingua na vida, digamos assim, na vida desportiva? Foi quando regressaste ao Boa Vista do Friamundo? Sim, por Sénios. Por Sénios que queriam um nome diferente, então eles escolheram que fosse Bozingua. Muito bem, mas ainda Zé da Silva, eu lembro-me de te ver jogar, eu comecei a trabalhar numa rádio da Maia e lembro-me de te ver jogar precisamente no Maia como Zé da Silva, como médio defensivo. Tu, neste processo de formação do Boa Vista, foste essencialmente o quê em termos de posição, em termos de posicionamento? Já ocupavas várias posições ou eras mais médio defensivo? No meu primeiro ano de juvenis, né, jogava como médio direito, pela minha velocidade. Depois, no meio da época, comecei a vir mais como médio de transição, o chamado 8, não é? Agora, porque jogávamos num 4-3-3 e tal, não sei o quê, aquele meio de apoio e de transições. E no segundo ano continuei. Depois, quando vou para os Júniors, o Missa Queiroz, o falecido Queiroz, que me começa a meter como médio mais defensivo. E foi assim que tu brilhaste no Friamundo e que foste ao torneio de Toulon, embora em Toulon creio que jogaste a defesa direito? Não, médio defensivo. Médio defensivo também? Defensivo. Tinha essa ideia porque ao ver o escalar, fui ver o escalar da equipa e vi-te logo como segundo nome. Mas a seguir esta temporada, ou esta parte da temporada em Friamundo, tu ganhaste o torneio de Toulon e soaram as campainhas ao Jaime Pacheco, no Boa Vista, de novo. Foi na altura, sim. Porque disseram-me, não sei se é verdade ou não, na altura, quando faço um bom torneio, ganhamos o torneio, acho que receberam um fax de um clube inglês a perguntar por mim, e então perguntar quem é esse menino, não é? E então pediram para fazer a pré-época. Ia fazer a pré-época, depois ia ser emprestado para um clube qualquer na segunda liga, uma coisa assim. Só que chegou e o Mr. Jean Pacheco fazia muitos treinos físicos, essas coisas. E então, quando chego lá, 18 anos, nos treinos físicos era sempre o primeiro e ele gostou de mim. Também prezava muito os jogadores fisicamente forte. Bastante fortes. Não robustos, porque tu não és o jogador... Sim, quer dizer, és robusto porque aguentas basicamente tudo. A verdade é que tu, agora colocando aqui um parêntese na tua história, tu tinhas sempre um índice de massa gorda mais baixo de todos os plantéis onde passaste. Encontraste alguém com menor índice de massa gorda? Acho que não. Ainda hoje, depois de deixares de treinar durante muitos meses? 9 meses. Portanto, 9 meses e não te cresceu a barriga, neste caso. Zero. Foi sempre é também uma vantagem para um atleta, não é? Não ter que fazer este esforço extra, tu já tens isso em ti. Sim, porque ia de férias e não tinha aquela preocupação de alimentação, de ganhar peso, isso nunca tive. O treinador que tivesse sabia sempre pelo menos um jogador chegava em forma na pré-temporada, em forma física. Nesse ano do Jaime Pacheco, entraste logo na Champions, porque o Boa Vista estava na Champions, Bayern, Borussia Dortmund, Liverpool, Dinamo de Kiev, participaste em jogos contra estas equipas todas. Lembras-te do jogo da estreia na Champions? Foi em Liverpool. 11 de setembro, né? 2001. Foi o dia da queda das torres. Vocês tiveram noção do que aconteceu ou só posteriormente? Porque os jogos do dia seguinte foram todos cancelados, inclusive em um Porto Juventus. Agora que venha um Porto Juventus foi cancelado e foi adiado. Vocês naquele dia tiveram a exata noção ou por estarem em estágio, a própria UEFA não a UEFA naquele dia já não podia cancelar o jogo. Foi por volta da hora do almoço. Do almoço, então já não havia tempo de cancelar os jogos. Não tivemos muito bem a noção da gravidade da situação, só depois que sim, depois no aeroporto, tudo isso. E nessa altura também o Boa Vista acabou por empatar no Liverpool. Estivemos a ganhar. Fez uma boa participação na Champions contra estes clubes importantes. Tiveste noção que nesse ano e no ano seguinte fizeste 38 jogos pelo Boa Vista, mais jogos ainda para um jovem com 19 anos na altura, porque chegaste com 20 ao Porto, um ano depois. Nestes 2 anos de Boa Vista, o que é que tu cresceste e o que é que te fez chegar ao Futebol Clube do Porto? Porque na altura não tinha, depois que comecei a Jean Pacheco, não tinha uma posição definida em campo, não é? Chegaste a jogar a líbero,
Na altura havia o Rui Bento, às vezes fazia-se essa posição ou não? Não, o Rui Bento já tinha saído para o Sporting. Jogava extremo direito, extremo esquerdo, médio defensivo, médio interior direito, alguns jogos a defesa direito, então não havia uma posição definida para mim na altura. Mas aquilo que eu queria era jogar, ganhar experiência, ganhar calo, então para mim estar em campo era uma alegria, né? E portanto foi isso essencialmente, jogar. Eu queria jogar. E quando é que tiveste, chegamos ao fim de 2003, estamos a falar 2001, 2003, 2 temporadas no Boa Vista, e o Futebol Clube Porto chama-te. Quando é que tiveste esta noção de que poderias dar o salto para o Futebol Clube Porto? E se alguma vez duvidaste que pudesse acontecer, porque na realidade os clubes na altura estavam de relações cortadas? Sim, não tinha-se falado nada. Na altura, o meu empresário era o Rui Neno. Nunca tinha-se falado nada dessa possibilidade. Estava a vir de uma viagem de Lisboa e nesse dia ia pegar na minha mãe. Ensaia para trazê-la, para estar comigo no Porto. E eu recebo uma chamada do Rui Neno, estava no carro, a dizer que tinha que vir para o Porto porque ia assinar pelo Porto. E eu pensei que fosse assim, uma brincadeira, né? Ele disse, não, vai mesmo. Então, estava quase a chegar a Aveiro, então tinha que sair a Aveiro para ir para Viseu para sair, né? E eu segui sempre para frente e foi, a partir daí, estive reunido com Fernando Gomes, né? Dr. Fernando Gomes, que agora é o presidente da Federação, e tudo se fez no mesmo dia. E antes disso ainda, e antes de começarmos as tuas 5 épocas no Futebol Clube Porto, antes de começarmos a conversar sobre isso, tu tiveste a 10 minutos de poderes ter a experiência Sevilha com o Boa Vista e de poder jogar uma final europeia pelo Boa Vista contra o Futebol Clube Porto. Lembras-te disso? Lembro. Fizemos um bom jogo contra o Celtic, em Glasgow, empatamos um igual, então é um resultado favorável para nós. E o 0-0 servia? O 0-0 para nós servia e sofremos o gol aos 90 minutos, 91 minutos. Acho que foi qualquer coisa assim. Foi próximo do fim, Henrique Larsson. Larsson marcou-nos o golo. E pronto, o sonho acabou aí. O vir para o Porto foi um bocadinho o recuperar desse... Porque o Porto estava a preparar uma equipa, poucos saberiam, obviamente, que ia ser campeã vencedora da Champions nesse ano, mas era uma equipa que sabia que ia enfrentar esse desafio e que ia fazer furor, independentemente de conseguir ganhar a Champions ou não, porque era uma equipa que vinha de ganhar a Liga Europa. Qual foi a tua perspectiva? Primeiro, quando olhaste para aquele plantel do Porto, o que é que tu achaste? Paulo Ferreira à direita, Costinha como médio defensivo, é complicado entrar. Percebeste mais que a tua opção seria como ala direito? Como foi um bocadinho mais nessa primeira temporada? Qual foi a tua perspectiva? Tu que és um analista Não, quando eu sou contratado, o Mister Mourinho chama-me, tem uma conversa comigo, disse que ia me preparar para ser o sucessor do Costinha, né, na altura. Por quê? Porque quando faço o torneio do Toulon, o Mister Mourinho pega no Leiria e ele quis meu empréstimo ao Boa Vista na altura. E o Boa Vista acho que não deixou, porque ia fazer a pré-época. E pronto, isso tinha ficado na altura. Até ele foi ver um treino meu do estágio da seleção. E ele gostava de mim como um médio defensivo, né? E ele falou comigo e a minha ideia era treinar e evoluir como um futuro médio defensivo do Porto. E, portanto, a tua perspectiva foi essa, mas aconteceu que foste mais ala nesse ano, inclusive em jogos da Champions importantes, em que, por exemplo, o Porto-Marselha, que foi um jogo importantíssimo em casa, tu jogaste como extremo direito. Como é que foi esse teu primeiro ano do Futebol Clube do Porto, com tantas trutas, digamos assim, com um plantel formado? Também jogaste menos do que vinhas a jogar no Boa Vista, mas tiveste se calhar uma aprendizagem também diferente. Sim, eu sabia que não ia ter tanto essa possibilidade de jogar como tinha jogado no Boa Vista, né? Eu sabia disso, tinha noção disso, a equipa tinha ganho tudo, o campeonato, taça e a Liga Europa, a UEFA nesse caso, né? Sabia que não ia ser fácil, mas sabia que ia fazer alguns jogos e o jogo que eu fizesse tinha que dar o máximo.
E foste participando desde logo, desde o início, jogos com Sporting, com Benfica, com Real Madrid, com Marselha. Jogavas ora minutos, ora a totalidade do jogo. Lembras-te da estreia, do primeiro jogo que fizeste pelo Porto? Braga em casa. É muito difícil apanhar-te, porque tu és enciclopédico. Braga em casa, entraste aos 66 minutos para o lugar do Alenichev, 2 golos de Benny McCarthy. Não. Joguei titular. Desculpa, saíste aos 66 minutos para dar lugar ao Alenichev. Pronto, apanhas-me tu a mim. E 2 golos do Benny McCarthy, e ainda nas Antas. Tens boas recordações do Estádio das Antas. O Luxo aqui há uns tempos dizia que teve pena de não conhecer as Antas, não ter conhecido o ambiente das Antas. Sim, jogámos até dezembro, acho eu, janeiro. Foi bom. Eu já tinha jogado lá como jogador adversário, né? Era um estádio que acho que qualquer jogador gostava de jogar. E foi pena. Acabar como acabou, né? Mas agora temos o Dragão e claro, é a história da vida também dos estádios, como é óbvio. Nesse ano, em outubro, tiveste o teu primeiro grande derby, Boa Vista-Porto, que foi um jogo cheio de incidências. Lembras-te disso? Tua primeira ida ao Bessa. Sim. Ganhamos 1-0. Sim. Golo de quem? Deixa eu ver. Deco? Não, Deco foi expulso. O gol do Alenichev. Lembras-te disso? Na altura, a rivalidade entre Boa Vista e Porto estava no rubro. Basicamente, os jogos entre Mourinho e Jaime Pacheco... Tira a bota. Os jogos entre Mourinho e Jaime Pacheco, entre Boa Vista e Porto, digamos assim, eram 1-0. Raramente fugia disso. Lembras-te dessa rivalidade da altura? É uma rivalidade que hoje era bom que voltasse a existir. Sim, porque o Boa Vista tinha acabado de ser campeão, né? Tinha sido campeão há 2 anos antes e tal. E pronto, havia aquela rivalidade. O Porto estava a recuperar também, né? Porque o Porto tinha passado 2 ou 3 anos também sem ser campeão. E então havia aquela rivalidade. Era uma rivalidade boa. É muito o derby do Porto, independentemente, por exemplo, de agora depois do Boa Vista ter subido e não estar a lutar pelos lugares que habitualmente lutava, sentes que é sempre alguma coisa que mexe com a cidade e com os jogadores? Sim, mexe, claro que sim. Mesmo umas horas antes do jogo, uma pessoa sente. É um derby é sempre derby. Nesse ano, que foi um ano, como já aqui sublinhamos, em que não jogaste tanto como nos anteriores no Boa Vista, acabaste por ter a cereja no topo do bolo, que foi marcar o golo do título. Que é uma coisa rara em ti, não marcaste assim tantos golos. Não sou jogador de fazer muitos golos. Foi contra a Alverca, mas nós, noite anterior, já tínhamos sido campeões. Assim que o Sporting vai empatar a Leiria, uma coisa assim. E então somos campeões aí. Foi giro porque foi um dia de festa e então eu marquei o golo, melhor foi, né? E no dia anterior, no hotel, a euforia tomou conta, as pessoas lembram-se de ver pela televisão, lá dentro houve um ou outro exagero ou não? Caímos na piscina e festejámos, mas depois sabíamos que íamos ter um jogo perante os nossos adeptos e foi tudo descansar. Nesse ano, o Porto já falámos aqui um bocadinho do trajeto, o Porto é campeão da Europa. Na final, foste ao banco e acabaste tu, Ian Kauskas, Bruno Moraes, creio, e o Nuno acabaram por não entrar. São os 4 suplentes que acabaram por não entrar, só podiam entrar 3. Qual é a sensação? Tu depois foste mais tarde campeão pelo Chelsea a jogar. Qual foi a sensação de estar naquela final, mesmo não tendo entrado? Para ser sincero, eu acho, nós no fundo já sabíamos que íamos ganhar a final. Para ser sincero, estávamos bem, a equipa estava muito realizada. E o Mister tinha preparado muito bem o jogo. Nós sentíamos no fundo, final é sempre uma final, mas no fundo sentíamos que íamos ganhar. Da mesma forma que sentiram que podiam não ganhar a final da Taça com o Benfica, uma semana antes? Sentimos que íamos ganhar. Pronto, o Jorge Costa é expulso logo aos 30 minutos, 25 minutos. Mas eu penso... Mas tinham mais certeza num ou noutro? Naquela altura estavam mais focados no Mónaco? A equipa estava tão bem que acho que nós pensava que íamos ganhar as 2 finais. Só tiveste esse sentimento com o Mourinho ou tiveste com os treinadores? De saber quase, e com aquele plantel, como é óbvio, estamos a falar com aquele ou com um plantel em que tu tenhas estado, de que muito dificilmente perdes um jogo. É assim, o plantel era muito bom, mas nós tínhamos um jogador que fazia a diferença toda na altura. Tinhas o Deco, uma equipa que tinha o Deco, fazia sempre a diferença, não é? E às vezes as pessoas me perguntam quem foi o melhor jogador que eu joguei.
eu digo, eu joguei com muitos bons jogadores, e eu digo que sempre foi o Deco. O Deco, para mim, foi o top que eu joguei. Ok, jogamos finais, jogamos Manchester, jogamos... E nós tínhamos o Deco era sempre uma solução para nós. E o plantel era bom, mas tendo o Deco era mais fácil. Era, se houver na dúvida, põe no Deco, porque ele ou nos permite respirar ou vai criar uma situação... Deco é muito importante para nós. De perigo, é curioso. O Deco, para além de te elogiar como jogador, era uma coisa que tinha aqui mais para o fim, mas podemos falar já disto também, que tu eras o mais brincalhão que conheceu e que, nomeadamente, quando, até em Londres, depois quando vocês jogaram no Chelsea, se cruzaram no Chelsea, que quando falavam mal de um determinado jogador no jornal, que tu, para brincar, levavas a crítica para o balneário e colavas para todos se rirem. É verdade, tu mantinhas sempre esse espírito. Isto é apenas um exemplo. Tinhas este espírito com que estás a falar comigo e de sorriso fácil. Sim, eu sempre fui... É assim, de fora, quem me conhece fora, quem me vê de fora pensa que não sou, mas sou muito brincalhão. Sempre dei muita importância a um bom espírito balneário, de brincar, de criar um grupo forte, né? Também porque apanhei bons balneários, mesmo no Boa Vista, apanhei sempre bons balneários. E acho que uma boa brincadeira sem passar os limites faz um bom grupo. Pois é, essa a ideia que têm de ti, sublinhada também pelo Deco, numa das coisas que eu fui lendo. No ano seguinte, 4-5, é um ano muito complicado. Sai Mourinho, sai Paulo Ferreira, isto em relação à tua posição, mas entra um Seitaridis, campeão da Europa pela Grécia, para ocupar o lado direito da defesa, e entra Del Neri, que só está um mês, e depois entra o Vítor Fernandes. Foi difícil, depois de ganhar tudo, gerir este primeiro mês para vocês, jogadores? Sim, foi, porque vínhamos de um tipo de metodologia de treino diferente do Del Neri, né? Vínhamos do Mourinho, 2 anos. Eu só apanhei 1 ano, mas os outros 2 anos com o Mourinho, tá, não sei. E apanhamos, foi um choque térmico para nós. E foi logo uma ruptura total. Se não estou em erro, no torneio nos Estados Unidos, tu jogaste trinco com duplo pivô com o Raul Meireles. Sim. E com a defesa muito subida, muito encostada a jogarem fora do jogo. Era logo uma ruptura total com o jogo que o Porto tinha, não era? Sim. Jogava num 4-4-2, a italiana mesmo, né? 2 linhas de 4, 2 avançados. E foi tudo novo para nós. Foi complicado, porque depois do torneio em Canadá, o Mr. Del Neri é despedido, depois chega o Fernandes. E até parece que tudo ia correr bem, porque ganharam a Supertaça ao Benfica em Coimbra, né? Em Coimbra, mas acabou depois vitória na Luz com o gol do Benny McCarthy. Mas depois acabou ali um empate em casa com o Estoril, uma derrota aqui, outra derrota ali, e o Vítor Fernandes acaba também por sair, deixando como principal legado a Taça Intercontinental. É o melhor desse ano, a conquista da Taça Intercontinental, como é óbvio, não é? Sim, ganhar a Taça Intercontinental foi espetacular. Foi em Yokohama, não foi? Foi em Yokohama e foi muito giro, festejamos todos, foi muito giro, mas foi complicado para ele, porque no campeonato as coisas não estavam a correr bem, então foi quando há mais uma troca e chega o Coceiro, né? Mr. Coceiro. O Mr. Coceiro, que segundo sei, é aquele que chega à tua beira e diz vais ser lateral direito e aposta, ou se não te diz, pelo menos faz, e te pôs a jogar, basicamente, apostou em ti como lateral direito, o que viria a ser mais a tua posição para o resto da tua carreira. Sim, foi porque foi uma grande prova de confiança de parte do Mr. Coceiro, porque Seitaridis tinha sido o melhor defesa direito do europeu. O valor de transferência para Portugal para um defesa direito tinha sido muito alto. E então não é qualquer pessoa ou qualquer treinador que ia abdicar de um defesa direito assim, né? Mas ele demonstrou confiança em mim, disse-me que ia apostar em mim. As coisas ao Seitaridis também não estavam a correr bem, como a equipa também. Apostou em mim, disse que eu tinha que jogar defesa direito, ia ser o defesa direito dele, e eu na altura não aceitei tão bem, porque eu pensava como um Estavas-te a preparar para médio. Para médio e tal, não sei o quê, não aceitei bem. Ele disse, se queres fazer uma carreira alta em termos internacionais, tem que ser defesa direito, ok. E fui me mentalizando assim. E tu pagaste desde logo essa confiança com um golo também?
se calhar com um dos teus melhores golos, pelo menos no Porto, aquele golo na estreia de José Conceiro, no Estoril. Aí já ainda estava a jogar meio. Ainda estavas a jogar no meio? Ainda estava a jogar no meio, em Estoril. No Estoril, eu disse Estoril. Creio que sim, no Estoril. Lembras-te desse golo? Lembro. Eu estava a jogar meio campo, a bola... Vim a jogar do lado esquerdo, fui fletido para o meio e chutei. Mas o guarda-redes era o Palazzi. Eu fazia sempre golos ao Palazzi. A sério que fiz o meu gol de cabeça. Contra o Alverca? Era o Palazzi, não é? Agora não me perguntes que eu não fui ver a equipa do Alverca toda, mas é possível que fosse, porque ele esteve lá, precisamente, no Alverca. Acho que era o Palazzi. O Alverca mas também tu não eras de arriscar muito, não rematavas tanto, não, também não tinhas muito gol, eras mais de assistir, sim. De criar desequilíbrio. Por isso é que eu estava a lembrar este golo, porque é um golo em que tu usaste a tua técnica, saíste de 2 jogadores, remataste em contrapé para o guarda-redes e foi um golo interessante. A época acabou com o Futebol Clube do Porto a perder o campeonato. Neste ano, fruto de 20 e tal pontos perdidos em casa. Em casa. 24, acho. 24 pontos perdidos em casa, que é absolutamente anormal. Como é que o Porto vai até a última jornada a poder ser campeão, mesmo perdendo 24 pontos em casa? Hoje, quando ouves falar o Nuno da Fortaleza do Dragão, é precisamente em relação a momentos como este. É em casa que se constroem os campeões, na defesa e em casa? Sim, em casa, quanto menos pontos perdemos em casa, é meio caminho andado para sermos campeões. Não é? Uma equipa que perde 24 pontos em casa é uma equipa que está a lutar para não descer divisão, acho eu. E nós fazemos mais pontos fora de casa do que em casa. Nesse ano foi muito complicado. E vê-se agora, o Porto este ano perdeu aqui dois pontos contra o Benfica, né? Uma coisa assim. E vê-se que se mantém na luta pelo título. E achas que foi muito importante, agora falando deste ano e antes de irmos ao teu terceiro ano no Porto, foi muito importante esta mobilização e este insistir do Nuno na Fortaleza, nos adeptos, na Fortaleza, no Obrigado Dragão. Sentiste que o Porto estava a precisar de devolver isso à equipa? Sim, as equipas têm que vir do Dragão e têm ter respeito. Não é? Tem que ter respeito a jogar contra o Porto. Não é? Não podem vir jogar no Dragão à vontade. E nessa parte o Nuno tem razão ao criar esse espírito. Muito bem. 2005, 2006, voltamos outra vez, fazemos aqui outro flashback. Entra o General Coadriense. Digo General porque quando falava aqui há tempos com o Luxo, ele falava precisamente dessa característica dele, muito estrito em muitas coisas. Tiveste desde logo uma pré-temporada, se calhar para ti foi o menos difícil, mas para outros terá sido, com 3 treinos, correr na praia em jejum, a seguir ir de bicicleta para o treino. Na altura falava-se muito disto e destes novos métodos. Como é que foi este choque com a Adriense? Foi uma pessoa muito importante, até para o Porto, porque viemos de um ano muito complicado e ele veio mudar muita coisa, né? Era muito rígido, um treinador muito rígido. Acordávamos às 6h30 da manhã, depois pegávamos na bicicleta, fazíamos mais 5 km para ir para um bosque, para correr na areia e tudo. Né? Depois que voltávamos, tomávamos um pequeno almoço e íamos fazer o treino no campo. Foi diferente, mas foi um treinador muito importante para nós, porque acho que todos os jogadores evoluíram bastante com o Adriense. E ele começou logo com uma lição, digamos assim, ao Ricardo Quaresma, que passou a todos 6, 7 jogos. Foi uma lição que serviu para todos, ou é como eu quero ou não é? Claro. Ele dava muita importância à equipa, ao grupo, do que a um só jogador, não é? E então quis pegar no Ricardo para dar um bocadinho, servir de exemplo para o restante. Mas não foi só o Ricardo que sofreu com ele. Sim. Né? E houve vários jogadores a sofrer. Tu sentiste de alguma forma que o Adriense lutou contra si próprio ao jogar com 4 defesas até à derrota na Amadora, que foi a terceira derrota da temporada? Tinha perdido em casa com o Benfica, tinha perdido quarto média para a Liga dos Campeões em casa, mas que ele lutava um bocadinho contra ele. Ele queria jogar com 3 defesas, ele queria jogar com o Elton na baliza em determinada altura e estava à espera desse momento. Sentia-se isso? Os jogadores sentiam isso? Ele, na altura, tentou a contratação do defesa de direito que foi para o Liverpool depois, Kroenkamp. Porque no AZ ele jogava assim, né? E tentou trazê-lo porque se calhar queria utilizar aquela tática, né?
Mas nós nunca pensamos que ia mudar, nunca. Depois da derrota, ele vai ter comigo e disse que vou jogar, íamos começar a jogar com 3 defesas, só que eu ia jogar como o pivô, a posição que depois veio o Paulo Assunção fazer. O pivô à frente dos 3 defesas, desculpa, não, o livro era o Pepe. E eu disse, tá bem, eu queria era jogar, não é? Na altura, porque na altura também tinha perdido lugar, acho eu, tinha perdido lugar na equipa. E disse, ok, eu jogo. Jogamos em casa com a Naval, ganhamos 1-0. E depois empate em Vila do Conde, que se dá aquele episódio. Mas só que quem joga na minha posição, depois vem ser a minha posição, é o Ricardo Costa, tem uma lesão. E então, em Rio Ave, já jogo eu na linha dos 3 defesas, jogo o Paulo Assunção ali, e a partir daí a equipa foi evoluindo. Mas na tua carreira, perdemos o jogo, quase que já só te faltava mais isso, que era jogar com 3 defesas como central, digamos assim, não é? Porque muitas vezes, como é que era jogar? Pepe, muitas vezes jogava Pepe, Pedro Emanuel, Bozingua, ou Pepe, Marek Tché, Bozingua. Chegaram a jogar com estes 3. Sim, que era o Marek Tché, que era um jogador não muito alto, não? Sim. O Bozingua e Marek Tché ofensivos. Como é que era depois o Ivanildo às vezes à esquerda? O Alain do lado direito. Jorginho. Como é que para vocês de repente foi evoluir neste sentido? Foi importante em termos táticos para nós, como jogador, perceber a noção de estar no campo, de ocupação de posição. Foi tudo muito importante para nós. Depois, o que acontece? Depois, quando passamos outra vez para outro treinador vem, passamos na linha de 4, é mais fácil, facilita-nos muito mais, não é? Porque jogar com 3 não é fácil. A nossa sorte, porque eu era muito rápido, o Pepe era muito rápido, o Pedro era muito experiente, lia o jogo como ninguém. O Paulo compensava muito bem. Não deixávamos eles jogar lá em cima, porque tínhamos 4 lá, então já fechávamos. Eles eram obrigados a bater, então nós éramos muito fortes. Jogo aéreo, ganhávamos depois. Tínhamos o Raul e o Lúcio. As segundas bolas eram sempre para nós. Então começamos a perceber isso. Tu és daqueles que acha que o Quadrense foi muito importante também nisso? Muito. Independentemente depois não só para nós, também, acho que também para o clube na altura. Certo, marcou ali uma ruptura. E esse ano acaba com o Porto campeão e vencedor da taça. Lembras-te dos 2 jogos com o Sporting? Não acabaste nenhum, mas os 2 foram felizes. Pois foi em Alvalade. Não acabaste, foste expulso também. As 2 vezes acho que fui mal expulso, não é? Porque em Alvalade o Lietzson manda-se, o Sapinto é expulso, não é? Certo, e tu 4 minutos depois o árbitro equilibrou a coisa. Equilibrou, o Lietzson manda-se para mim, não é? Eu estou à frente dele, ele manda-se para mim e o árbitro diz que eu dei-lhe uma cotovelada, uma coisa assim, pronto. Esse é o do golo do Jorginho. Aí vocês sentiram que iam ser campeões. Aí já matamos o campeonato. Sentimos que matamos o campeonato. Aí. E depois, outra guerra que foi aquela da taça. Da taça que, mais uma vez, sou mal expulso, o Télio simula uma falta e já tinha um amarelo, levou o segundo amarelo. Nessa altura, a atenção dos penaltis, foi o João Moutinho que falhou o penalti decisivo, creio eu, estava no Sporting. Nessa altura vocês viviam muito aquele duelo, o Ricardo Vítor Bahia, porque foi o que marcou ali os penaltis. O Ricardo marcou um penalti, o Vítor Bahia foi-lhe depois dar a bola. Vocês viviam isso? Isso influenciou alguma coisa nos penaltis? Acho que era mais entre o Vítor e o Ricardo mesmo. Não, para nós tanto fazia. Muito bem. Depois, este é um ano em que o Porto acaba a ganhar a taça, a fazer a dobradinha com um gol do Adriano. É um dos casos em que uma contratação de inverno foi muito importante. A de Adriano. Sim. Chegou em janeiro nesse ano. Sim, o Adriano não tinha as qualidades do Benny McCarthy, não tinha a qualidade do Lisandro. O Lisandro nesse ano pouco jogou com o Adrianson, mas era um matador dentro da área. A gente sabia que saía um cruzamento, o Adriano ia lá estar. Para mim foi dos melhores avançados que eu joguei. Atacar o primeiro posto nos cruzamentos era incrível. Tinha um timing. Eu não joguei com o Falcão, diziam que o Falcão também era muito bom. Mas daqueles que eu joguei, o Adriano era incrível. Achas que o Soares pode ser um fenómeno semelhante ao Adriano, vindo em janeiro? Em termos de importância na equipa? O impacto que criou no primeiro jogo foi importante, né? E vai dar moral para os próximos jogos. Muito bem. Zé, chegamos às tuas 2 últimas épocas no Porto, 2006, 2007, 2007, 2008.
que coincidem com a entrada de Josualdo Ferreira. Sai o Quadriense, já toda a gente percebeu o porquê no estágio e, de repente, duas situações, uma situação que já tinha acontecido com o Del Neri e aqui acontece de novo com o Quadriense, entra Josualdo Ferreira. Ganharam a Supertaça ainda com o Rui Barros, perceberam logo com o Josualdo que acabaram os 3 defesas e a voltar à linha de 4. Sim, ainda fizemos um jogo do campeonato a 3, mas depois íamos passar outra vez a 4. Para nós foi muito mais fácil, como eu disse, para nós de defesas, porque vínhamos habituados, em vez de fechar 20 metros, fechávamos 10, então já não corríamos tanto, né, em termos defensivos. Sabíamos que, e foi importante que o Mr. Josualdo é muito evoluído em termos táticos e conhece muito bem a Fórmula 4-3-3. O Luxo dizia aqui que o Josualdo era chato, entre aspas, porque insistia muito com os jogadores, e os jogadores só lhe dão valor depois, quando deixam muitas vezes ser jogadores. Era assim? Tu ainda tiveste margem para crescer nesta altura? Claro. Eu digo, o Josualdo foi o treinador que mais aprendi, que mais me ensinou, que mais evolui em termos defensivos. Foi o Josualdo, sem dúvidas. E quem é que dava mais cabo da cabeça a quem? Tu ao Josualdo ou o professor Josualdo? Ambas as partes. Este teu primeiro ano com o Josualdo Ferreira teve altos e baixos individualmente. De qualquer forma, correu-te muito bem porque a equipa foi campeã. Há aqui 2 jogos que eu gostaria de destacar. Um individualmente para ti e para a equipa. Então, seria injusto falar individualmente. Creio que foi um jogo perfeito. CSKA a Porto precisava de ganhar em Moscovo e pela frente tu tinhas o Zirkov e o CSKA em casa criou 0 situações de golo, o Porto ganhou 2-0. Lembras-te deste jogo? Sim, porque jogamos 2 vezes com o CSKA e no Dragão nunca ganhamos o CSKA. Mas sempre ganhamos em Moscovo. E ganhamos sempre lá em Moscovo. Foi importante, tínhamos que ganhar o jogo, né? Tínhamos que ganhar, fizemos um jogo perfeito em termos táticos, mais uma vez, com um grande gol do Lúcio e do Bruno Moraes, se não me engano. Creio que do Bruno Moraes, sim. Bruno Moraes. Foi perfeito e moralizou-nos bastante. Tens pena neste ano que aquele deslize, aquele azar que o Elton teve no início da segunda parte do jogo com o Chelsea, que estava a ser uma primeira parte perfeita, tenha deitado por terra as hipóteses de terem seguido, se calhar, um bocadinho mais na Champions? Sim, a equipa estava muito bem. E o Chelsea não estava tão bem. Se não fosse aquele deslize, acontece a todos, só não acontece a quem não está lá dentro. Acho que conseguiríamos passar a eliminatória. Este ano, já o disse, o Porto foi campeão. De qualquer forma, sofreu ali um bocadinho nas 2 últimas jornadas. Como é que foram as emoções do jogo em Paços de Ferreira, o tal golo do Adriano de ressalto, e depois do último jogo com o Aves? Foi complicado porque nós até janeiro estivemos muito bem, estávamos muito bem. Depois de janeiro começamos a perder alguns pontos, acho que perdemos Estrela da Amadora aqui em casa, 1-0. Com o gol do Anselmo. Sim, do Anselmo. Tá. E começamos a dar esperanças ao Sporting, né? Chegamos a Passos, penúltima jornada, com 3 pontos de diferença. O Porto a perder, o Sporting estava a ganhar em casa e estava à frente. Sim. 3 pontos de diferença. 3 pontos, creio que sim. Sim, mas o Sport estava em termos de bola barragem, uma coisa confronto direto. O Porto tinha que fazer um ponto em Passos e ganhar o último em casa. E começamos a perder um gol de Antunes, um livre direto. Depois, na segunda parte, começou a chover imenso, choveu muito, chovia sem parar. Foi a primeira vez em 5 anos no Porto que festejamos um empate. Nunca no Porto. É curioso essa visão do jogo, é verdade. Foi a primeira vez em 5 anos no Porto que festejamos um empate. Porque o empate para nós era uma derrota. É curioso porque é a primeira vez que alguém fala disso, porque isso é quase visto como algo natural, mas é algo que se cultiva, não é? Quer dizer, mesmo um empate na Champions, num grupo já apurado, num jogo fora, não chega. Não chega. Não. E depois, o último jogo com o Aves? Ao intervalo 1-1. Sim, o último jogo do Aves foi giro, por quê? Porque o Sporting ia jogar em casa contra o Belenenses. O Belenenses do Mr. Jesus, né? E ele, durante a semana, dá uma entrevista, acho que deu uma entrevista a dizer o Porto que não tenha problemas, que nós vamos ganhar em Alvalade.
E acho que aos 20 Tá minutos 2-0, se não estava sei. 2 ou 3-0. E nós no intervalo, quando está o jogo, estava 2 ou 3-0. Então nós tínhamos que ganhar o jogo. E a segunda parte foi incrível. Fizemos uma segunda parte muito boa. Que o Lisandro faz 2 ou 3 golos. Faz 2 golos, sim, sim. É. E chegamos à tua última época no Futebol Clube do Porto, antes depois de emigrares. Claro. Uma época fácil no campeonato. O Porto ganhou com 20 pontos de avanço. Ainda nos tiraram 3 ou 4 Ainda tiraram pontos. 3 ou 4. E na Champions ficou outra vez um sabor amargo, que foi aquele jogo com o Schalke. Tu que és, para quem não sabe, és um amante do jogo, tu conheces os jogadores desde sempre, tu passas parte da tua vida, uma parte importante da tua vida, a ver jogos, a ver os jogadores, porque gostas, tens essa cultura. Tu na altura já conhecias este Manuel Neuer, que fez aqui a vida negra, ao Tariq, que teve 2 bolas de golo, e ao Quaresma, 3 bolas de golo na cara. A cabeça do Tariq eu lembro muito bem. Já tínhamos ouvido falar, mas tínhamos ouvido falar qualquer coisa dele. Já tinha visto alguns jogos do Manuel Neuer, mas sabíamos que era jovem e nós nunca pensámos na vida que iria fazer um jogo. Na altura até o Missa Josual, na preleção, diz que para a gente rematar muito, porque tinha 19 anos. 19 anos, por aí, sim. Um jogador novo, um jogo tão importante, se calhar ia vacilar. Mas não, teve incrível nesse jogo ele. Aliás, a fotografia, creio que do Jornal Notícias, o dia seguinte, é do Manuel Neuer a roubar um golo a Tariq de cabeça, a esticar-se na... Foi um cruzamento meu, por acaso. Na baliza, precisamente. É isso. Este ano, aqui há tempos, antes de fecharmos aqui esta parte, o Lucho, quando falava aqui também, e falo muito do que o Lucho também sublinhou, porque são contemporâneos, dizia que neste ano o público do Dragão é tão exigente que a equipa saiu assobiada, já era campeã desde a jornada 25 por perder em casa com o Nacional. Vem de encontro àquilo que dizias há pouco do empate. Claro. Não, já éramos campeões há 5 Foi na jornada 25, há 4 jornadas que eram campeões. E então foi festejar sempre, não é? Então nessa última semana fazíamos muitos almoços, a equipa chegou um bocadinho cansado para o jogo e entramos em campo todos pintados e isso. Só que aos 20 minutos estava 2-0 já, com 2 golos do Coentrão, uma coisa assim. Sim, do Fábio, exatamente, estava emprestado ao Nacional. Ao Nacional. E pronto, o público não estava a gostar muito da festa, né? E começaram a nos assobiar. E compreende-se nesses casos? O jogador compreende nesses casos? Sim, compreendemos muito bem. Muito bem. Agora vou fazer-te aqui uma série de perguntas antes de fecharmos, já não relativas ano a ano. Entretanto, saíste para o Chelsea, só para finalizar, tiveste 4 anos no Chelsea, foste campeão da Europa, ganhaste a Champions no Chelsea a jogar. Teve mais significado essa a jogar? Não, foi diferente. Não quer dizer que tenha sido mais especial ou não. Os dois foram especiais. O mais especial foi do Porto, porque é o meu clube. É o clube que eu gosto e foi mais especial. Mas no Chelsea foi diferente. Por quê? Porque enquanto do Porto nós sentíamos que íamos ganhar, sentíamos. No Chelsea não. No Chelsea, foi em casa do adversário. Foi jogar foi tudo contra nós. Foi o país deles, cidade deles, campo deles. Mesmo no sorteio dos balneários, ficaram no balneário deles, calhou tudo contra nós, né? Calhou tudo contra nós. Só que a equipa, tínhamos 3 jogadores importantes, castigados, não sei o quê. Mas nós tínhamos um espírito de grupo também muito forte. A equipa, em termos defensivos, era muito forte. E levamos o jogo até os prolongamentos. Aos penaltis. Como é que foi viver entre Porto e Londres durante 10 anos? Durante 10 anos? Viver como? Ou melhor, viver primeiro no Porto, depois em Londres. O balanço das duas cidades. É assim, a cidade do Porto é a cidade que estive a viver até sair do Porto para o Chelsea há 10 anos, né? É a cidade que eu gosto, é a cidade que eu quero fazer a minha vida, a cidade onde eu quero passar a minha vida até o dia que for para o outro lado, né? Londres é uma cidade incrível. Eu sou um apaixonado pela cidade de Londres. É uma cidade que nunca dorme, tens tudo. Na cidade que podes andar à vontade na rua, ninguém te chateia. Podes andar de pijama, que ninguém quer saber se andas de pijama ou não. Mas é uma cidade muito especial, onde também gostei muito.
jogando no Chelsea, que ainda por cima é central, porque as pessoas dizem o Arsenal, o Tottenham, o West Ham são de Londres, mas não é Londres, não é central, não é? É um bocadinho fora do centro de Londres. E jogando no Chelsea foi muito bom. E quando foste para o Chelsea, o que significou para aquele menino nascido no Zaire valer 20 milhões? Pensaste nisso alguma vez? Nunca liguei muito a isso. Mas para mim foi bom, foi especial, porque eu sempre fui o campeonato que eu sempre sonhei jogar. Era a Premier League. Pelo respeito que o público tem pelos jogadores. Eu cheguei a perder jogos no Stamford Bridge e eles a bateram as palmas. São mais compreensíveis que nós, os latinos. Perdemos o jogo e reconhecem o esforço do jogador, batem palmas, não sei o quê. Foi incrível. Diferente de Trabzon. Foi um bom sítio para acabar para estes últimos anos? Os adeptos de Trabzon são um bocadinho como os do Porto, são muito exigentes. Aos 20 minutos, se a equipa não estiver a ganhar, já levam a subir, não sei o quê. É uma equipa, as pessoas não têm a noção do campeonato turco, porque não acompanham. Muitas vezes eu digo, o campeonato turco é muito mais competitivo do que o português. As pessoas não têm noção, porque as equipas medianas têm capacidade de trazer bons jogadores. E têm capacidade para pagar por bons jogadores internacionais de qualquer país. Eles pagam. Então torna o campeonato muito mais competitivo, um campeonato muito físico, porque eles seguem muito o campeonato alemão, não sei o quê. Gostei muito do Trabzon. Aprendi muito. A Turquia tem uma cultura que eu gostei. Evolui como pessoa e como jogador também em Trabzon. Ficou alguma coisa por fazer nestes teus anos como futebolista? Tiveste Real e Bayern a bater-te à porta, ficaste arrependido de nunca ter ido? Porque tinha sonho de jogar em Inglaterra. O Bayern falhou porque na minha segunda época do Chelsea, quando vou para sair para o Bayern, jogamos a Community Shield contra o Manchester e Ivanovic, que joga titular nesse jogo, só que o Nani nesse jogo estava inspirado e na primeira parte o Nani faz um golo, o Ivanovic tem que sair, esse foi substituído, entrei eu faço um muito bom jogo, ganhamos o jogo, demos a volta, ganhamos o jogo e no final do jogo a Abramovich disse que já não poderia sair. E, portanto, também não te arrependes? Não é algo que te arrependes? Não me arrependo, porque depois vim ganhar a Champions League pelo Chelsea. O que é que vamos ver-te fazer no futuro? Não sei ainda. Ainda estou numa fase de reflexão. Muito bem. Agora, rapidamente, 2 ou 3 questões, assim quase de resposta breve. Fizeste amigos no futebol? Tenho bons amigos de futebol. Muitos? Conseguiste fazer muitos bons amigos? Sim, tenho muitos Fruto bons do teu amigos. espírito ou consegue-se no meio de tanta competitividade? Eu não sou também uma pessoa fácil. Sou muito brincalhão, mas não sou também uma pessoa fácil de se lidar, né? Mas fiz bons amigos, tenho muito bons amigos. No caso do Raul, somos muito bons amigos. O Didier, o Calu, o próprio Deco, somos muito bons amigos. No futebol, qual foi a tua relação? As lesões roubaram-te um Mundial e um Europeu. Como é que foi a tua relação com as lesões? Felizmente, uma delas, das mais complicadas, foi agora também mais para o fim, digamos assim. Qual foi a tua relação? Como é que tu olhavas para esse monstro dos jogadores, digamos assim? É complicado. As minhas lesões foram sempre momentos cruciais, né? A minha primeira lesão do joelho esquerdo foi ia começar a minha segunda época. Na minha primeira época, sou dos jogadores que faço mais jogos no Chelsea. Vou começar a segunda época, é a minha época de afirmação. Começo a jogar bem, faço meus 9 jogos do campeonato e depois tenho uma lesão que fico um ano parado. Depois tenho que voltar outra vez, ganhar, porque uma pessoa nunca volta igual. Isso é tudo mentira. Tu perdes sempre qualquer coisa. Eu senti que perdi a explosão. Continuava a ser rápido, mas aqueles primeiros metros, onde que era muito forte, eu perdi aquilo um bocadinho. E então, recuperar aquilo tudo é sempre complicado, né? Consegui recuperar, voltei a minha terceira época, ainda fiz alguns jogos, fiz 20 e tal jogos, só comecei a jogar em outubro.
Fiz 20 e tal jogos, mas com muitas dores no joelho ainda. Depois, na minha quarta época com o André Vilas Boas, já voltei bem e faço 40 e tal jogos, onde ganhamos a Liga dos Campeões, com o Di Matteo. E agora, depois tive 4 anos sem ir à seleção. Quando me sinto bem, depois dos 30 anos, onde que me sinto bem fisicamente, quando me sentia outra vez muito bem, volto para a seleção. Sou titular, conquisto o lugar outra vez e tenho mais uma vez uma lesão gravíssima que me faz parar 1 ano. De qualquer forma, consegues falar disso também com um sorriso nos lábios, que é a melhor forma de enfrentar os momentos difíceis. Qual foi para ti o melhor lateral português, para além de ti? Além de mim? Daqueles que eu conheço, que eu vi, o Paulo Ferreira e o Miguel foram bons. Em termos de velocidade, atualmente, achas que o Lyon conseguia ficar ali logo atrás de ti? Longa distância, se calhar poderia. Nos primeiros metros difícil, seria difícil. É verdade que tu desafiavas os adversários muitas vezes, deixavas ir um bocadinho e depois ias lá buscar. Essa é uma ideia que criaram. É uma ideia que criaram, não desafiava nada. Muito bem. Já agora, última questão para fecharmos. Estamos praticamente a fechar 1 hora de conversa que passou a correr. O que é que esperas do Futebol Clube do Porto para este ano? Campeão. Espero que seja campeão, porque o Nuno é um amigo. O Porto é o meu clube e espero que isso tudo se reúne e que sejam campeões. Muito bem. José Bozingua, muito obrigado por esta hora de conversa. Devias ter dado muitas entrevistas ao longo da carreira e ter feito muitas conversas, porque és um excelente conversador e um conhecedor e um apaixonado pelo jogo também, e uma pessoa divertida e que dispõe bem. Foi um prazer ter-te aqui. Vou-te só pedir para assinar a camisola, como é hábito nestas conversas. E cá estaremos de novo para uma nova conversa, um destes dias. Hoje ficamos com a assinatura do 12 de José Bozingua, um jogador que ganhou 10 títulos em 5 anos de Dragão ao peito. Fique bem, fique com o Porto Canal.